sobre a construção do quadrado e do retângulo. Dessa vez nós vamos construir essas figuras a partir das suas diagonais. Antes de falar de construção, vamos rever as propriedades das figuras. Quadrado é um quadrilátero que possui 4 lados congruentes, 4 ângulos internos de 90 graus. O retângulo possui apenas os lados opostos congruentes e também 4 ângulos internos de 90 graus. As diagonais do quadrado são congruentes e perpendiculares, ou seja, formam 90 graus entre si e se cruzam sempre no ponto médio. Enquanto as diagonais do retângulo também são congruentes, também se cruzam no ponto médio, mas não são perpendiculares, não formam ângulos de 90 graus. Agora vamos ver aqui um exemplo de construção de um quadrado a partir da sua diagonal. Quadrado ABCD, AC igual a 5 centímetros. Para começar a construir qualquer figura, a gente sempre faz primeiro uma figura de análise, que é para entender um pouco melhor a figura. Então a gente começa desenhando a figura e nomeando os seus vértices. Mas lembrem-se de colocar os vértices obedecendo a ordem do nome. Quando a gente coloca os vértices na ordem certinha, repara que AC é uma diagonal do quadrado. Depois de nomear os vértices, a gente começa a colocar as informações que a gente conhece sobre a figura. Nesse caso, a gente conhece a medida da diagonal AC. Como as diagonais do quadrado são iguais, BD tem a mesma medida, 5 centímetros. Então, estão ali as duas diagonais, cada uma com 5 centímetros. Lembrando que elas são perpendiculares, elas formam os ângulos de 90 graus entre elas. Não dá para começar traçando um lado do quadrado, como normalmente a gente começa as figuras, traçando o lado. A gente não conhece a medida dos lados, então não tem como traçar os lados por enquanto. A gente vai ter que começar a construir usando as diagonais. Então vamos lembrar aqui quais são as propriedades das diagonais. Elas são congruentes, são perpendiculares entre si e se cruzam no ponto médio, que eu vou chamar ali de M. Aquele ponto M é o ponto médio das duas diagonais. E ele vai ser muito importante para a gente construir esse quadrado. Repara só, a gente conhece a distância do ponto M até cada um dos vértices. Então, se a gente tiver o ponto M, a gente vai conseguir construir essa figura, a gente vai conseguir determinar todos os vértices e construir a figura. A distância do ponto M até cada vértice é igual à metade da diagonal. As diagonais não são perpendiculares. Então, se nós traçarmos duas retas perpendiculares, o ponto de cruzamento dessas retas é o nosso ponto M. Então, a gente vai começar a construção desse quadrado traçando duas retas perpendiculares e determinando o ponto M. Então, para finalizar a construção, a gente ainda tem que determinar os vértices A, B, C e D. A gente sabe aonde esses vértices estão. Eles estão nas retas R e S. E a gente também sabe a distância do ponto M até cada um deles. E se conhecemos a distância entre pontos, lugar geométrico, circunferência. Então, vamos lá. Primeiro ponto-chave vai ser o ponto A, vai ser o primeiro ponto que nós vamos determinar. O ponto A está na reta S. Beleza, já sabemos aonde procurar o ponto A. Sabemos também que o ponto A tem uma distância conhecida do ponto M. Que distância conhecida é essa? É a metade da diagonal. Do ponto M até o ponto A, a distância é a metade da diagonal. A gente pode determinar essa metade dividindo um segmento de 5 centímetros ao meio, ou nesse caso, a gente pode abrir a metade exata, que é 2,5 centímetros. Então, vamos determinar o ponto A? Se eu conheço distância entre pontos, pego o meu compasso e faço uma circunferência. Está lá o ponto A.
Para achar o ponto B vai ser a mesma coisa, só que o ponto B está na reta R, não está mais na S não. E assim por diante, em relação aos outros dois vértices, vértice C e depois o vértice D. Só traçar os arcos com a abertura de metade da diagonal. Tá lá, já temos os 4 vértices do quadrado. Agora é só pegar a régua e traçar os lados da figura. Tá aí o nosso quadrado, prontinho. Vamos ver agora a construção do retângulo a partir das suas diagonais. Temos aqui de exemplo o retângulo RSTU. RS igual a 5 centímetros e RT igual a 6,5 centímetros. Vamos iniciar como iniciamos todas as figuras, pela figura de análise. Nomeie os vértices. A gente sempre nomeia os vértices com atenção à ordem das letras. E depois a gente coloca as informações que a gente conhece sobre a figura. A gente sabe que o lado RS mede 5,5 centímetros, RT mede 6,5 centímetros, e opa, dá uma olhada aí, RT não é lado, é diagonal. E de acordo com as propriedades que nós conhecemos do retângulo, nós sabemos que o T também mede 5 centímetros e que os ângulos internos dessa figura medem 90 graus. Nós agora já temos informações suficientes, já podemos começar a construção da figura. Vamos começar como nós começamos a maioria das figuras, traçando um dos seus lados. Aqui a gente conhece as medidas dos lados, RS e o T. Poderíamos começar por qualquer um deles. Comecei pelo lado RS. Em seguida, a gente precisa determinar os vértices que faltam, o vértice T e o vértice U. Então, esses vão ser os nossos pontos-chave. O primeiro ponto-chave que nós vamos determinar aqui vai ser o ponto T. Olhando ali na figura de análise, nós vemos que o ponto T está na perpendicular. O vértice S tem um ângulo de 90 graus. E o lado desse ângulo de 90 graus passa lá em cima pelo ponto T. Então, isso quer dizer que a gente vai precisar traçar ali no vértice S uma perpendicular ao lado RS. Está aí a perpendicular. A outra informação que nós temos sobre o ponto T é que a distância do ponto R até o ponto T é igual a 6,5 centímetros. Se eu sei distância entre pontos, a solução é sempre a mesma. Traçar um arco de circunferência com a abertura igual à distância entre esses pontos. Então, eu coloco a ponta seca no ponto R e traço um arco de abertura 6,5 centímetros. O cruzamento da perpendicular com o arco é o nosso ponto T. Aí, já determinamos o ponto T. Agora, falta determinar o ponto U. Nós temos exatamente as mesmas informações que nós tínhamos em relação ao ponto T, porque a diagonal SU tem a mesma medida da diagonal RT. Retângulos têm diagonais iguais. Então, é só repetir o mesmo procedimento. Traçar o lado do ângulo de 90 graus lá no vértice R e traçar o arco de circunferência, dessa vez com a ponta seca no ponto S e repetindo a mesma abertura de antes, 6,5 centímetros. Tá aí, já determinamos também o ponto U. Agora é só finalizar a figura ligando todos os vértices. Retângulo prontinho. É isso aí, gente. Para construir figuras, o procedimento é sempre o mesmo. Analisamos a figura, vemos as informações que nós conhecemos sobre elas e definimos uma estratégia de construção aplicando os lugares geométricos. Tá legal? Tchauzinho, gente!